Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cruzeiro. Hoje, tudo a respeito das polêmicas do jogo do Atlético contra o Cruzeiro, que prejudicou muito o Cruzeiro neste jogo. E o Alexandre Matos que colocou a boca no trombone e falou tudo a respeito. Então, vamos acompanhar essas notícias com os nossos amigos do ESPN. Se inscreva no canal, deixe o seu like para não perder nenhum vídeo que vamos postar aqui no canal do Cruzeiro e bora para o vídeo. Pereira e também o Zinho, claro, sobre a expulsão e sobre a questão da arbitragem, mas vamos primeiro ouvir o pessoal lá do Cruzeiro, o CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos. Ele fala sobre essa questão da arbitragem. Vamos ver qual é a reclamação do Cruzeiro e depois a gente já coloca o Gaciba na conversa também para a gente ver se o Cruzeiro tem ou não razão em reclamar. Então vamos lá, começando então pelo Alexandre Matos, direto do Mineirão. Boa noite a todos, de maneira muito tranquila. Não viemos aqui ficar reclamando de arbitragem, veio falar de fatos que aconteceram e vem acontecendo com o Cruzeiro já a longa data. A gente, desde quando chegamos aqui, a gente escuta, né, aquela situação de que o Cruzeiro vem acumulando algumas situações que o Cruzeiro entende serem maléficas ao clube. Isso já vem de alguns anos. A gente buscou acreditar, confiar, conversar, ser profissional da maneira que tem que ser. Só que aí a gente vai aos fatos, né? O fato é, hoje, pouco antes da expulsão do Gabriel, um pisão, na nossa visão, de maneira proposital, onde todos acompanharam e não teve, ou o árbitro não quis, não teve a chamada do VAR, né? E o VAR teve papel fundamental no jogo de hoje. Dudu foi pisoteado por um companheiro de profissão e que deveria ser, no mínimo, questionado as imagens. E isso foi antes da expulsão do Gabriel. Infelizmente, não aconteceu. Fato 2, que no lance do Gabriel, pessoas da comissão técnica do Cruzeiro que estavam ali próximas, e relatar agora no vestiário, que o próprio árbitro de campo dizia, e nós vamos pedir, tá? Nós vamos pedir as gravações do lance do Dudu, do lance do Gabriel, enfim, que o próprio árbitro dizia, não, ele abaixou a cabeça, não, ele abaixou a cabeça, e o VAR insistindo na expulsão, eu acredito, né? Tanto é que o juiz estava defendendo o lance que ele abaixou a cabeça, e o árbitro depois vai lá e expulsa, é porque alguém ficou na cabeça dele, né? Fato 3, a arbitragem era toda mineira, né, os 3 árbitros, né, o central e os 2 bandeiras. Aí fica o questionamento, por que veio o árbitro de VAR lá do Paraná? Não entendi essa. Por que veio um nascido lá em Curitiba? A gente sabe que o nosso rival, o treinador, é de Curitiba, né? Estranho, no mínimo, isso. Para quê, né? Fato 4, né? A federação precisa, de uma vez por todas, ser uma federação isenta, correta, transparente. A gente exige isso. O Cruzeiro começou o Campeonato Mineiro tendo que mover uma montanha para fazer uma mudança de jogo. E é uma montanha muito grande. Muito grande. Eu sei porque eu participei ativamente do processo, Pedro Lourenço participou ativamente do processo, e mudaram, né? Meio que na pressão enorme que a gente fomentou para mudar o jogo, todo mundo lembra do caso. E aí vem o treinador do Atlético publicamente falar que jogaria na quinta, e aí 24 horas depois o jogo é na terça. Não teve que mover montanha, né? Só uma entrevista aqui, olha, nós vamos jogar na quinta, o adversário tem uma vantagem, né? Enfim, são coisas corriqueiras que vêm acontecendo com o Cruzeiro, que eu vim falar diretamente para o torcedor que isso acabou. O Cruzeiro não vai aceitar nenhum tipo de benefício, não queremos ser ajudados por ninguém, e também não vamos aceitar passivamente esse tipo de situação externa, atrapalhando o nosso dia a dia. Ganhar, perder, empatar, jogar bem, jogar mal, isso vai acontecer. Vamos corrigir os erros daquilo que precisa ser corrigido. Internamente, tudo que precisa ser feito nós vamos fazer, com atletas, comissão, enfim, nós vamos fazer
Agora, esse externo, se precisar, nós vamos vir aqui e vamos falar para o nosso torcedor. Nós vamos falar abertamente o que a gente tem de sentimento. Então, ou muda, ou nós vamos continuar vindo aqui e falando o que está acontecendo. Não vamos aceitar isso. A própria arbitragem, nós colocamos ela por outros fatores extras. Aliás, não tem, na minha visão, o trio de arbitragem, não coloco como decisivo no jogo. Sim, o VAR, sim, decisivo no jogo por 2 pesos e 2 medidas. Num lance de um pisão, na minha maneira de ver, covarde. O cara pisa no braço dele. E depois o lance da insistência, tem que expulsar, tem que expulsar, tem que expulsar. Também não vamos aqui falar que não erramos, não vamos aqui falar que temos que melhorar, não vamos aqui falar que teremos outros clássicos. Importante, o Cruzeiro já vai deixar claro que qualquer clássico para frente não temos a confiança mais em ter a arbitragem mineira, queremos a arbitragem de fora, isso já fica claro, amanhã nós já estamos mandando ofício, já vamos inclusive informar que o do VAR, que veio de Curitiba, novamente não sei porque que ele estava aqui, depois deve ter uma explicação, e ok, eu escuto ela, já definitivamente nunca mais participar de um jogo do Cruzeiro. A arbitragem fora é essa que é praticada no Campeonato Brasileiro Série A, então a gente tem que dar razão para a CBF, a gente tem que dar razão para a comissão de arbitragem da CBF, que coloca a arbitragem de fora, e nós já vamos pedir isso, exigir isso, e se não colocar, em responsabilidade de quem não colocou. E o torcedor vai estar sempre sabendo, ciente das coisas. Obrigado. Faltou alguma coisa? Não? Muito obrigado. Este é o pronunciamento do Alexandre Matos, tá? Antes de eu passar para vocês, vamos ouvir o Gaciba, Mari? Porque importante. Aí o Leonardo Gaciba, que é nosso comentarista de arbitragem, já explica esses lances e já mostra pra gente como ele enxergou, então, a questão da expulsão do Gabigol, que o Matos estava reclamando, e também da não expulsão, então, do Lianco, quando pisa na mão do Dudu. E aí, Gaciba? Olá, amigos, boa noite. Vamos lá, então, analisar a verdadeira jogada polêmica desse clássico mineiro que aconteceu nesse domingo. O pisão do Lianco no braço do Dudu. Eu não tenho dúvida que o pisão aconteceu. Poderia ser evitado? Creio que sim. Creio que o Lianco poderia ter evitado. Foi doloso? Não sei. Não consigo cravar 100% se existiu um dolo na atitude dele. Mas eu vejo um ato hostil nessa jogada. Não consigo caracterizar uma jogada com conduta agressiva. E essa é a diferença básica. Um ato hostil deve ser punido com cartão amarelo. Uma conduta agressiva deve ser punido com cartão vermelho. Então, na minha opinião, correta a atitude do árbitro de vídeo em não chamar o Felipe Lima para apresentar o cartão vermelho pelo fato de não se caracterizar a conduta agressiva. O campo, sim, deveria ter percebido lá dentro das 4 linhas e apresentar o cartão amarelo pelo fato de existir um ato hostil na jogada. Grande abraço e boa sequência de programa por aí. Bom, então para o Gaciba, o cartão amarelo foi bem aplicado. Mari Pereira, o que você achou? Bom, a gente já pode entrar na conversa do lance em si e da reclamação do Alexandre Matos. Pois é. Eu discordo do Matos quando ele fala da expulsão do Gabriel, que, enfim, ele ouviu ali, né, membros da comissão do Cruzeiro, que o lance seria de que abaixou a cabeça para disputa o Lianco, né? Assim, baixou a cabeça e aí foi em contato, né? Ele que buscou o contato do braço do Gabriel. Eu acho que o assunto da expulsão do Gabriel, ele não tem nem que entrar em pauta. Eu acho que a reclamação Matos poderia, de fato, estar ali para falar do lance do Dudu, do pisão do Lianco. Amado, do exatamente. E assim, né, respeito muito o Gaciba, todo o conhecimento dele, mas eu discordo porque, para mim, não é nem o Lianco que está no lance ali, ó. A gente vê que não é nem ele que está em disputa com o Dudu. Quando ele vai buscar a bola, ele pisa no Dudu. Sim. E ele claramente busca o braço do Dudu. Assim, concordo com você. Exatamente. Assim, não é nem que foi sem querer no momento de você estar no contato para cometer a falta. O Lianco nem faz parte do lance, ó. Ele vem na cobertura. É verdade. Ó, agora o Dudu cai e ele vai buscar a bola e ele pisa no Dudu. Ele nem tem que estar ali. Você reparou muito bem, exatamente. Ele não está nem no lance da falta, da disputa de bola. Ele vai e busca o braço do Dudu. Para mim, o árbitro deveria ter a possibilidade de rever esse lance sendo acionado pelo VAR. Então, acho que o ponto do Cruzeiro pode sim, de fato, estar
nesse momento, nesse lance do Lianco. Acho que poderia sim o VAR ter chamado para o árbitro ter revisto. Rosinho, você acha que o Lianco pisou de propósito? Olha, eu fiquei numa dúvida enorme. Porque, se você reparar, ele poderia tentar evitar? Poderia. Aí, assim, deixou também. Mas o Dudu recolhe o braço. Se você for ver o lance, repara o lance de novo. Vai mostrar aí. O Dudu tá com o braço aberto e quando ele puxa é o movimento da passada do Lianco. Meio que um acidente ali. Agora o Lianco, de repente, percebendo que ele puxou o braço e vai encostar, de repente podia tirar o pé e ele permanece. Né? Ó, o Dudu puxa o braço, tá vendo? Sim. Movimento normal, né? O Dudu tava com o braço mais aberto e vai puxar o braço na passada dele. Aí ele poderia, não sei, de repente tentar tirar ali, a Mari comentou muito bem, ele não era o cara que fez a falta ou disputou a jogada, vinha numa cobertura e quando ele vai passar o pé por cima do Dudu, o Dudu recolhe o braço, dá uma puxadinha no braço e aí tem esse contato que aí tem que analisar a interpretação. O Lianco, nesse contato, deixa o pé mais ainda um pouco, mas eu percebi assim, rapidamente, um acidente ali. Uhum. Ó, olha o Dudu como puxa o braço também, tá vendo? Você tá com o Gaciba. Ele... Você. Eu acho que assim, ele poderia aliviar, porque quando o Dudu puxa o braço, ele tá fazendo o movimento, o Dudu puxa o braço, aí tem esse contato, ele podia tentar tirar o pé. Uhum. Aí já vai aquela coisa de dentro do campo, da rivalidade, aquela coisa, não evita também. Aí a interpretação do árbitro. Mas assim, não vi também assim ele com aquela maldade mesmo de querer pisar, procurar o contato. Acho que tem esse acidente ali na hora do Dudu recolher o braço. Então, por enquanto, Pascoal, o placar é o seguinte: 2 pro amarelo e 1 pro vermelho. O Gaciba entra na conta, né? O Gaciba também entra na conta. E aí? Você desempata se tiver empate? Desempato. Ah, então tá bom. Então vai Você vai no 3-1 ou vai no 2-2? Não é uma coisa que corriqueiramente acontece, mas eu vou discordar do Zinho. Para mim, isso aí... isso não acontece, evidentemente, mas eu vou discordar do Zinho. Para mim, é um lance muito claro que o jogador tinha todas as condições de evitar o pisão. Tá. E ele pisa para marcar terreno. Aí foi o que o Zinho falou. É tão evidente isso para mim. Se puder mostrar o lance de novo, por favor, vocês vão ver o seguinte. Quando acontece o lance, tem o pisão do Dudu, o Dudu se levanta revoltado, e aí vem um monte de gente, sai o Cuca do banco de reservas, até o goleiro vem lá para falar. O que aconteceu? Por que eles todos foram fazer isso aí? Porque eles sabem que é um ato impensado, que é lance para expulsão, e eles foram tentar demover o árbitro dessa possibilidade de expulsão. Repare, o Dudu tá nervoso com o Lianco, porque tomou um pisão no braço, e aí até o goleiro vem lá, o Cuca já veio, pelo amor de Deus, não faz isso, não foi nada, foi sem querer, tá percebendo? Todo mundo, entendeu? Se não fosse nada, ninguém chegaria perto. Mas é que as pessoas dentro do campo, e o Zinho sabe disso, ele é um gênio do futebol, todo mundo vai lá cercar para dizer pro árbitro, não, esquece isso, deixa para lá, não foi bem assim. Então. Para mim é lance de expulsão e acabou. Isso tem que terminar no futebol. É um companheiro de profissão, você não pode pisar no braço do companheiro de profissão. E aí, nesse caso, o Alexandre tem razão, o Alexandre Matos tem razão, nessa reclamação. Uhum. E ele tem um equívoco de interpretação, porque nesse lance o árbitro interferiu diretamente no jogo. Uhum. Aí é um equívoco de interpretação do Matos. O árbitro não teve não teve interferência no jogo? Teve. Esse é um lance claro de expulsão, na minha interpretação. Certo? Sim. E se ele tivesse expulsado o Lianco, a história seria completamente diferente. Sim. Né? Porque o Lianco não estaria em campo para disputar a bola com o Gabriel. Como no futebol não existe a verdade linear. Sim, sim. Né? Não há uma verdade sequencial, a verdade vai mudando porque é jogo. As coisas vão se transformando e a gente vê esse acontecimento. Eu acho o Lianco não é um cara maldoso, o Lianco gosta muito de jogar fisicamente, é o jeito dele jogar, mas não é proibido. Ele é provocador. Sim, mas não é proibido provocar e não é proibido jogar no corpo. Mas aí o árbitro tem que aplicar a regra, né? Agora, quando ele comete um desatino... Pascoal, desculpa, o Lianco tá falando agora. Tá, vamos ouvir ao vivo. Esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Essa falta que prejudicou muito o Cruzeiro neste jogo, porque com certeza, se
eles tivessem observado melhor, iriam ver que realmente é caso de expulsão sim, porque o Lianco nem deveria ter pulado o Dudu, poderia muito bem ter dado a volta e ter evitado todas essas polêmicas, mas né, ele resolveu pular o Dudu e pisou no braço dele, fazendo com que nem cartão amarelo ele não recebeu. Isso deixou todos os torcedores muito impressionados com a falta de atitude do árbitro, né? E se ele tivesse sido expulso, o Gabigol com certeza não iria ser expulso, porque, na minha opinião, ele foi lá revidar o que o jogador do Galo fez com o Dudu. E na sua opinião, você acha que o jogador deveria ter sido expulso? Ou o jogador do Galo simplesmente um amarelo? Ou tá tudo bem do jeito que aconteceu? Né? Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que vamos postar aqui no canal do Cruzeiro. Fica com Deus e fui!